Olá, é um prazer estar novamente com vocês aqui. Muito obrigado por você ter estado conosco. Estamos chegando agora na última lição do trimestre, a lição que nós estudamos sobre o profeta Daniel, o profeta do tempo do fim. Eu quero agradecer muito de coração a você que tem nos acompanhado, a você que já é inscrito no canal. Eu quero fazer um apelo para você que é inscrito, compartilhe mais os vídeos, né? É muito bom você fazer isso para que outras pessoas possam ser alcançadas. E eu convido você, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Vai ser um imenso prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Que o bom Deus abençoe você. Lembrando que no próximo trimestre, já começando agora no mês de abril, né, nós vamos começar uma nova lição, um novo estudo. Já fiz um vídeo introdutório sobre isso. Vamos estudar sobre como interpretar as Escrituras. Vai ser um estudo muito bom e você vai vir junto com a gente, nós iremos aprender muito. Eu quero começar a última lição desse trimestre do profeta Daniel contando uma história. Um grupo de estudantes universitários ficaram frustrados com a dificuldade de entender o livro do profeta Daniel. Então decidiram ir ao ginásio jogar basquete. Depois do jogo, eles notaram que um idoso zelador estava sentado no canto lendo. E eles perguntaram: "Seu João, o que o senhor está lendo aí?" Ele respondeu: "Estou lendo o livro do profeta Daniel." Eles falaram: "Você não consegue entender isso de jeito nenhum." Ele falou: "Não, sim, eu posso entender sim. E é muito simples. Deus vence." Foi essa a resposta do seu João para eles. Como você lida com o fato de não entender tudo o que lê no livro do profeta Daniel? Quais partes você ainda acha que são confusas e misteriosas? Como no estudo passado, no capítulo 11 que nós estudamos. Qual é a principal mensagem de Daniel que você entende claramente? Que diferença faz para a sua vida saber que Miguel é o Filho de Deus? O que mudaria se Miguel fosse apenas um ser criado? Como você relaciona as profecias de tempo de Daniel com a ação de Deus na história humana e em sua vida? O que as informações sobre os períodos proféticos que estudamos até aqui revelam sobre o envolvimento de Deus na história humana e em sua vida pessoal? O livro de Daniel começa com Nabucodonosor invadindo a Judéia e levando cativos para a Babilônia. Em contraste com isso, a narrativa é concluída com Miguel se levantando para libertar o povo de Deus da Babilônia do tempo do fim. Isto é como foi mostrado em todo o livro de Daniel. No fim, o Senhor resolve todos os problemas do seu povo. Como Daniel e seus amigos em Babilônia, os fiéis demonstrarão sabedoria e compreensão. Eles não apenas experimentarão a sabedoria como uma virtude pessoal, mas estarão comprometidos e, como consequência dessa sabedoria, a levar os outros à justiça. Alguns morrerão ou serão assassinados e, portanto, retornarão ao pó. Serão ressuscitados para a eternidade. Como declara o texto bíblico, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Cada capítulo de Daniel que estudamos até agora inicia-se mencionando o governante de uma nação pagã. Daniel 12 também começa com um governante, mas ao contrário de todos os outros capítulos, o governante é um príncipe divino que se levanta para libertar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. 3 tópicos da lição desta semana merecem atenção especial, porque nessas áreas os adventistas do sétimo dia têm visões distintas: o papel e a natureza de Miguel, a natureza específica da ressurreição e as profecias de tempo de Daniel, capítulo 12. Comentaristas cristãos, em geral, entendem que Miguel nada mais é do que um preeminente anjo. No entanto, há evidências bíblicas significativas que apontam para Miguel como pré-encarnado Filho de Deus, e é por isso que ele merece atenção especial. Esse personagem aparece pela primeira vez para proteger os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. Seu nome não é mencionado, mas Nabucodonosor, mesmo
partindo de uma perspectiva pagã, reconheceu imediatamente que aquele devia ser um filho dos deuses. Daniel 3:25. Então, na visão do juízo celestial, vemos o que aparenta ser o mesmo personagem que se manifesta como o Filho do Homem. Ele desempenha suas funções como o representante dos santos e foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Daniel 7:14. Em seguida, ele aparece como o príncipe do exército. Daniel 8:11. Cujo ministério sacerdotal foi usurpado pelo chifre pequeno. Finalmente, esse personagem surge como Miguel, no capítulo 10, verso 13. Ele é chamado de vosso príncipe e o grande príncipe. Ele é uma figura tanto sacerdotal quanto militar real. Em seu papel militar, esse guerreiro real luta contra as forças do mal, simbolizadas pelo chifre pequeno, o rei do norte e o príncipe da Pérsia. Por exemplo, o chifre pequeno, por usurpação, pretendia ser grande para engrandecer-se até o príncipe do exército e atacar o povo de Deus. Miguel, o grande príncipe, grande por direito, levanta-se para defender o seu povo. Uma oposição entre Miguel e os poderes contrários a Deus faz dele o representante e expressão do próprio Deus. Note que a designação de Miguel como um dos primeiros príncipes em Daniel 10:13 não contradiz as considerações anteriores. O mais provável é que essa expressão aponte para o chamado plural de plenitude, como quando Deus se dirige a si mesmo na primeira pessoa do plural. Façamos, lembra? Façamos um homem à nossa imagem. Gênesis 1:26, Gênesis 11, verso 7. Um de nós, Gênesis 3:22. Quando o homem se tornou agora como um de nós. Por nós, Isaías 6:8. Quem é que há de ir por nós? Que indica uma pluralidade de pessoas dentro da divindade. Miguel é, na verdade, um dos principais príncipes porque, como Filho eterno, ele é uma pessoa distinta dentro da divindade e um com o Pai. Essa distinção é ainda mais enfatizada no Novo Testamento. Miguel liderou o exército celestial que expulsou o dragão e seus anjos do céu. Miguel, também chamado de arcanjo, disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés. De maneira surpreendente, a voz do arcanjo realizará a ressurreição dos santos na vinda de Jesus. Não é de admirar que Cristo tenha associado a ressurreição com a voz do Filho do Homem. Assim, a conclusão inevitável é que Miguel é, com certeza, Jesus. É importante observar o momento da intervenção de Miguel, de acordo com Daniel 12, verso 1. Ela ocorre nesse tempo. Essa expressão se refere à época mencionada em Daniel 11:40-45. Esse é o período que se estende desde a queda do papado em 1798 até a ressurreição no tempo do fim. Dois aspectos importantes da obra de Miguel podem ser inferidos a partir do verbo levantar para descrever sua ação. Primeiro, esse verbo evoca o surgimento de reis para conquistar e governar. O verbo também tem, primariamente, uma conotação militar. Isso mostra que Miguel atua como um líder militar que protege o seu povo e o conduz de maneira especial durante os últimos estágios do grande conflito. Em segundo lugar, o verbo levantar também indica um cenário de juízo. Miguel se levanta para agir como advogado no tribunal celestial. Portanto, o ato de Miguel se levantar ou ascender nos lembra dos aspectos militares e judiciais de sua obra. Em outras palavras, ele está investido com o poder para derrotar os inimigos de Deus e com a autoridade para representar o seu povo no tribunal celestial. E isso é maravilhoso. O momento da intervenção de Miguel também é descrito como um tempo de angústia sem paralelo, como nunca houve. Isso corresponde ao tempo em que o Espírito de Deus será retirado da humanidade rebelde. Presta atenção, o Espírito de Deus ele vai ser retirado da humanidade rebelde. Por isso que algumas pessoas dizem que o Espírito Santo de Deus um dia vai ser retirado da terra, mas ele se irá retirar somente dos rebeldes. Dos fiéis, o Espírito irá continuar a trabalhar também. Então, as 7 últimas pragas, como expressões da ira de Deus sobre as nações, serão derramadas sobre a Babilônia no tempo do fim. E os poderes das trevas serão soltos
sobre o mundo. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Mas o povo de Deus será libertado durante esse período terrível, porque no juízo investigativo, conduzido no tribunal celestial, eles terão sido vindicados por Jesus, o sumo sacerdote celestial, e seus nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para compreender o significado desse livro, devemos ter em mente que a Bíblia menciona 2 tipos de livros celestiais. Um contém os nomes daqueles que pertencem ao Senhor, e às vezes é chamado de livro da vida. Você pode conferir Êxodo 32, Lucas 10, 20, Salmos 69, 28, Filipenses 4, 3, Apocalipse 17, 8. Você pode compreender isso aí. E o outro contém os registros das ações humanas. Esses são os livros usados no tribunal celestial para determinar o compromisso de cada pessoa com o Senhor. São registros celestiais ou bancos de dados que contêm os nomes e as ações de todo ser humano. Uma vez que entregamos nossa vida a Cristo, nossos nomes são inscritos no livro da vida e nossas más ações ou pecados são perdoados no juízo. Esse registro celestial apresenta evidência judicial para todo o universo de que pertencemos a Jesus e, portanto, temos o direito de ser protegidos durante o tempo de angústia. A ressurreição descrita em Daniel não é a ressurreição geral, mas uma ressurreição especial que acontecerá imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. A morte traz ruína e é o fim de tudo por aqui em nosso mundo. Porém, recebemos a promessa de que ela não terá a última palavra para os fiéis. A morte é um inimigo derrotado. Cristo já havia demonstrado o seu poder sobre a morte quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o seu amigo Lázaro. E que por ocasião de sua morte, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e se mostraram a muitos. Notem, quando Jesus Cristo morreu, quando ele expirou, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele diz está feito, ele morre, houve um grande tremor, um terremoto, e túmulos dos santos se abriram, e muitos desses santos, eles ressuscitaram. E o interessante, quando você lê Mateus 27, 52 e 53, diz que eles ressuscitaram no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eles apareceram para as pessoas depois da ressurreição, ou seja, eles ressuscitaram e permaneceram no túmulo, ali acordados, ressurretos, até a manhã da ressurreição. Depois, quando Jesus Cristo ressuscita, aquelas pessoas se apresentam na cidade santa, se apresentam em Jerusalém. E se mostraram para muitos, não foi para todos, nem todos puderam vê-lo. Veja que Jesus Cristo ele tem um poder sobre a morte, e isso ele mostrou que ele tinha um poder quando esteve já aqui na terra. Mas quando Cristo ele ressurgiu do seu túmulo, ele quebrou as cadeias da morte, ele mostrou que ele tinha autoridade sobre a morte. Mas agora, quando ele ressurgiu do túmulo, ele quebra as cadeias da morte e desferiu o golpe fatal. Agora podemos contemplar, além da realidade temporária da morte, a realidade suprema da vida que recebemos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Visto que Miguel se levantará, aqueles que pertencem a ele também se levantarão da terra do pó, para brilhar como as estrelas para todos sempre. Daniel 12, 2 declara que tanto os justos como os ímpios ressuscitarão dos mortos ao mesmo tempo. Essa ressurreição acontece dentro da estrutura do tempo do fim, quando Miguel se levanta para salvar o seu povo. Portanto, esse despertar deve ser uma ressurreição especial, porque, como é ensinado em outras partes das Escrituras, a ressurreição dos justos, em geral, acontecerá na segunda vinda de Jesus, e a dos ímpios ocorrerá no final dos 1000 anos. No entanto, a Bíblia apresenta evidências de uma ressurreição especial daqueles que crucificaram Jesus. Você pode ver em Mateus 26, 63. E dos que morreram na fé das 3 mensagens angélicas. Aqueles que contemplaram com zombaria a crucificação de Cristo, e os que mais violentamente se opuseram ao povo de Deus serão levantados de seus túmulos para ver o cumprimento
da promessa divina e triunfo da verdade. Outra referência à ressurreição ocorre em Daniel 12, verso 3, que, diferentemente da anterior, acontece no fim dos dias. Esse evento é a ressurreição geral dos justos, mencionada em outras partes das Escrituras. Daniel recebeu a promessa de que, no fim dos dias, ele se levantará para receber a sua herança. O termo herança evoca a herança atribuída a cada tribo do povo de Israel depois que eles entraram na terra prometida. Esse termo lembra o êxodo e a promessa da aliança de Deus que ele daria a terra ao povo. Daniel recebeu a mesma promessa. No final, ele receberá sua parte na nova criação, no novo céu e na nova terra. A ressurreição não é a transição de um estado material para um estado imaterial. Na verdade, é a transição de uma condição pecaminosa e degradada para um estado de perfeição. Desfrutaremos a vida em sua plenitude na realidade concreta dos novos céus e da nova terra que Deus trará à existência. Na conclusão da última sessão principal do livro, o profeta recebeu a ordem para o selar até o tempo do fim. Porém, imediatamente depois disso, o anjo predisse que muitos correriam de uma parte para outra e o saber se multiplicaria. Para muitos, o saber aqui é o progresso científico. Mas examinando bem o contexto, parece indicar que correr de uma parte para outra se referia à busca do próprio livro de Daniel. O livro de Daniel permaneceu por séculos sob uma obscura composição da literatura. Ele pode ter sido conhecido e estudado em certos lugares, mas alguns de seus principais ensinamentos e profecias permanecem misteriosos. Por exemplo, as mensagens proféticas relacionadas à purificação do santuário celestial, ao juízo, à identidade e obra do chifre pequeno, juntamente com o cronograma de tempo relacionado a essas profecias, estavam longe de ser esclarecidas. Contudo, a partir da reforma protestante, mais e mais pessoas começaram a estudar o livro de Daniel. No entanto, apenas no tempo do fim, o livro foi finalmente aberto e seu conteúdo mais completamente revelado. No final do século XVIII e início do século XIX, despertou-se um novo interesse pelas profecias de Daniel e do livro de Apocalipse também, em diferentes lugares do mundo. O estudo dessas profecias difundiu a crença de que o segundo advento de Cristo estava muito próximo. Vários estudiosos na Inglaterra, Joseph Wolff no Oriente Médio, Manuel Lacunza na América do Sul, e Glenn Miller nos Estados Unidos, junto com outros estudiosos das profecias, declararam, com base no estudo das profecias de Daniel, que o segundo advento estava prestes a ocorrer. E houve uma grande comoção nesse tempo. Ao examinarmos os cronogramas proféticos mencionados em Daniel 12, devemos ter em mente que esse capítulo é uma conclusão e resumo de todo o livro do profeta Daniel. 3 profecias de tempo específicas aparecem em Daniel 12. A primeira previu que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo duraria até que o poder ou mão do povo santo fosse finalmente quebrado. Essa profecia se refere ao tempo durante o qual os santos estavam na mão da entidade simbolizada pelo chifre pequeno. De acordo com Daniel 7, esse período de 3 tempos e meio vai de 538, com o estabelecimento do papado, até 1798, quando o imperador francês Napoleão pôs fim ao governo secular do papado e assim destruiu o poder, ou a mão, que oprimiu o povo de Deus. O segundo tempo profético mencionado é o de 1290 dias. Essa profecia de tempo devia começar com a remoção do diário e o estabelecimento da abominação desoladora. Esses eventos estão relacionados com a obra do chifre pequeno, que removeu o sacrifício diário e estabeleceu a abominação desoladora. Portanto, esse período profético deve coincidir com os 3 tempos e meio mencionados anteriormente. Seguramente, esse tempo se estende até 1798. Nesse caso, remonta a 508 depois de Cristo. O principal evento que ocorreu em torno dessa data foi
a conversão do rei francês Clovis à fé católica. Esse importante acontecimento, comparável à conversão de Constantino ao cristianismo, preparou o caminho para a consolidação do poder papal. É interessante que tanto o início como o final desse período profético são marcados pela ação de um líder francês. Finalmente, o período profético de 1335 dias, em Daniel 12:12, vem com uma bênção aos que estiverem vivos até o final desse tempo. Nenhum ponto de partida ou de término é apresentado, mas parece que esse período de tempo é uma continuação do período anterior dos 1290 dias. Assim, a partir da conversão de Clovis, em torno de 508 d.C., os 1335 dias chegam a 1843, 1844, quando a mensagem do primeiro anjo estava sendo pregada e as 2.300 tardes e manhãs estavam chegando ao fim. Essa foi a época do movimento milerita e do estudo renovado das profecias bíblicas. Foi um tempo de espera e esperança no retorno iminente de Jesus. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não seria assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não poderemos esperar pelo advento do nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Esse homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. E essa mensagem já tem sido proclamada desde 1844 para cá. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito perto do que nós imaginamos. Nós devemos estar nos preparando para isso. Agora uma coisa. Talvez você não tenha entendido muita coisa da profecia do livro de Daniel. Mas uma coisa eu tenho certeza que você compreendeu. Quando você viu a história da estátua, quando você viu os reinos, sabe, os animais, tudo aparecendo, você sempre vê o reino de Deus surgindo, vencendo, sendo vitorioso e permanecendo para todo sempre. O reino de Deus é um reino que não passará, é um reino que não terá fim. Eu quero participar desse reino. Eu estou fazendo de tudo para proclamar a mensagem desse reino. Você precisa fazer isso. O inimigo está arregimentando suas forças para fazer com que a voz das profecias, a voz dos servos de Deus seja calada. Você não pode calar, você precisa falar. Mas, acima de tudo, precisa viver essa mensagem. Que bom Deus abençoe você, que Ele te ajude, que o livro de Daniel tenha te dado forças e que você entenda que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da história, Deus está no controle do mundo e Ele quer estar no controle da sua vida, Ele quer estar no controle da minha vida. Então hoje eu aceito Deus, mais uma vez, controlar a minha vida. Você aceita? Então que bom Deus te abençoe, que Ele te guarde e que com certeza um dia nos encontraremos nas mansões celestiais. Fique na paz, fique com Deus, até o nosso próximo estudo, no próximo trimestre, se o bom Deus assim permitir. Até mais.